em cenários otimistas. São hoje meus convidados, Rui Moreira de Carvalho e António Rodrigues. A ambos, muito obrigado por estarem aqui. O que é que lhe parece este parecer e, sobretudo, a ironia com que Teodora Cardoso lembra que nunca viu até hoje nenhum orçamento do Estado português cujas bases não fossem excessivamente otimistas? Boa tarde, Mónica, boa tarde, António. Eu penso que não é ironia, é um facto. É que, em rigor, as perspectivas, depois há sempre revisões chamadas em baixo. E é preciso ver que o ajustamento, por exemplo, da última revisão, correu relativamente bem. Até segundo as previsões do orçamento de 2015, tivemos dois fatores externos muito positivos. Um que foi a descida dos preços de combustível perante a proposta inicial. A segunda foi o crescimento de Espanha. O crescimento de Espanha, que é o nosso maior importador, portanto, é o nosso principal destino, teve um crescimento que não era expectável em 2014, o que tornou o ano razoável. Agora, a primeira parte da pergunta era o que é que eu pensava sobre este... Sobre o parecer, sim. Se acha que ele é demasiado eu tenho aqui, otimista. Li-o com atenção. Ou demasiado pessimista, peço desculpa. O parecer técnico. Nessas coisas nós temos facilidades. Tinha um professor meu que dizia que batatas há boas e más. Números são números. Portanto, e ela aqui suporta, no aspecto técnico, ainda pegando na peça que a Mónica fez referência, na página 3, logo, na página 8, aliás, está aqui referido que, no entanto, é esperado uma perca de competitividade devido ao aumento da remuneração média do trabalhador, 2%, superior ao da produtividade de 1%. Ou seja, não há economia que sobreviva a médio prazo se não aumentar a competitividade. E o que este está a fazer é que estamos a aumentar o custo das remunerações acima do nível da produtividade. Portanto, vamos perder no mercado aberto, que é o mercado europeu e o mercado global, no mercado aberto vamos perder a competitividade para os produtos estrangeiros, estando os mercados de destino, que é a Europa, em ritmos de crescimento menores e França, obviamente, em recessão, 70% são para esses mercados, quer dizer que vamos, para aumentar a cota de mercado, vai ser muito mais difícil quando estamos a perder competitividade, ou seja, aquele aumento que tivemos do volume de exportações relativamente ao PIB, provavelmente vai voltar a descer. E considera que é grave o facto de o investimento, todos nós percebemos que neste orçamento o investimento parece estar todo só concentrado naquilo que os fundos comunitários podem vir a alimentar? É seguramente grave, mas este parecer do Conselho de Finanças Públicas tem que e deve ser enquadrado e visto com todo o conjunto dos outros agentes que se têm pronunciado relativamente ao aos bolsos e por aí à proposta. E agora já aprovada sim, mas fiquemos só pela proposta do orçamento, sem falar das erratas, dos erros, das gralhas e dos esboços. Há uma questão de fundo que o Conselho de Finanças Locais coloca e a Mónica refere, que me parece muito importante, porque diverge fundamentalmente da estratégia do Governo, que é a questão do investimento. É que, enquanto nos últimos 4 anos nós crescemos, e as previsões de crescimento, nomeadamente em 2015, e ficamos a saber isso hoje ainda, se confirmou a projeção inicial do orçamento de 1,5, e esse foi o ritmo a que se cresceu nesse ano, e, portanto, nessa previsão nós acertámos e não houve qualquer dúvida sobre isto, mas a lógica era de investimento precisamente para fomentar as exportações e tentar evitar as importações, nomeadamente garantindo que a balança de transações correntes ficava superavitária. O que acontece com este orçamento e com o propósito deste Governo é que o Governo não aponta tanto para a questão da produção interna para exportar, mas sim para consumir. O que significará, acima de tudo, que nós vamos importar mais e exportar menos. O que, desde logo, vai criar um aumento do déficit nessa matéria. Por outro lado, aquilo que o Rui já disse, os nossos próprios custos de produção vão passar a ser mais acrescidos, o que significará que os bens que nós vamos passar a pagar serão mais caros, o que ainda mais dificultará as exportações. Agora, reconduzindo a questão do parecer do Conselho de Finanças Públicas a todo o conjunto de pronúncias que tem havido pelos agentes nacionais e internacionais, foram os patrões que o fizeram. O Conselho de Finanças Públicas, mesmo o Conselho Económico e Social, olhando para o parecer, deixa muitas reservas relativamente àquilo que são os objetivos, as metas e os resultados que podem ser atingidos, e falemos Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e as agências de rating, todas elas manifestam neste momento duas preocupações. Primeiro, alguma dúvida relativamente aos resultados finais. A segunda, a necessidade rápida de pensar já em medidas suplementares para vir a introduzir. Se acrescentarmos a isto aquilo que tem sido a falta de sustentabilidade de posições do Governo quanto aos resultados,
É bom recordar que em 4 semanas nós mudámos de taxas de crescimento previsíveis de 2,1, 1,8, 1,6 e que as próprias, o déficit e também ele se alterou, que ninguém acredita neste momento que vamos alcançar os 2,2. Recordemos ainda ontem a Moody's dizia previsivelmente 3%, e dizendo é bom que haja já medidas. Exatamente. E acrescentando e medidas com caráter sustentável e não serem one-off measures que devem existir, porque foi o próprio Ministro das Finanças que, à saída do Eurogrupo, afirmou: nós estamos já a pensar num plano B para satisfazer a Comissão Europeia e o Eurogrupo relativamente a este conjunto de medidas. O que significa que, pela primeira vez na história, há um Ministro das Finanças que sai de uma reunião apenas e só para ter um parecer sem reservas, que diz sim, mas há logo um conjunto de condições que são assumidas e ninguém se estranhará abrir o que maio. seja assim, sobretudo agora tendo em conta as novas regras europeias do semestre europeu, que de facto haja mais tentativa de negociar junto de Bruxelas para passar um orçamento mais à medida dos executivos que são eleitos nas várias capitais e não tanto porque deixámos de ter uma situação de ajustamento e portanto, de estar sob o ditato da Troika, como se costuma dizer. É natural que os processos negociais sejam sempre de tentar forçar um sentido ou noutro e, naturalmente, que na mudança do governo era expectável que houvesse aqui uma mudança relativamente a isso. A questão é mais complicada do que isso. É porque nós criámos um mecanismo de credibilidade e de sustentabilidade das finanças públicas ao longo dos últimos 4 anos. Repentinamente, perante a mudança de governo, houve excessiva mudança de políticas sem se vislumbrar como é que se vai alcançar aqueles resultados. Como é que se vai pagar essas Porque, medidas? antes do Orçamento de Estado aprovado, houve um conjunto de medidas pontuais. Para além das medidas pontuais e do Orçamento de Estado, ainda ninguém contabilizou, nem está no Orçamento de Estado, os custos da reversão da concessão dos transportes, da mudança que houve da participação no capital da TAP, onde é que estão aqueles 11% a mais que o Estado já declarou que vai adquirir ao consórcio ganhador, onde é que vão caber todas as mudanças dos custos sociais. E já nem falo da questão na função pública das 35 horas, que todos os membros do governo hoje, ponto a ponto, vão dizendo é difícil, não pode, não está calculado. E tudo isto faz parte de custos que são imputáveis ao Orçamento do Estado. Para além daquilo que há pouco falávamos ainda, de que em abril vamos ter que apresentar os dados relativamente ao Plano de Estabilidade e Crescimento, sendo certo que também aí vão ser estimativas e, como todas as estimativas, só no final do ano é verdade, tem que ser feito com algum rigor. Mas, não é a mesma questão, porque é um plano, enfim, trianual ou quadrianual, o que implica previsões de mais médio e longo prazo. Porque estas são todas de one shot. De curto prazo. E aqui é mais fácil criar situações, digamos, ilusórias. Mas pegando ainda no assunto do trabalho em si, sim, é um trabalho que eu acho muito importante, que pode ser lido por qualquer cidadão, não é denso. Qualquer pessoa percebe. Não tem uma linguagem muito técnica e percebe-se, ele auto-justifica-se e depois traz comparações com os 3 últimos anos, que em rigor foi quando o Conselho foi criado. Portanto, isto é um instrumento que a maior parte das economias europeias tem, onde a discussão é feita mesmo ao nível dos próprios programas que os partidos promovem às eleições, ou seja, é logo dada uma opinião da sustentabilidade dos programas eleitorais, que dá a um cidadão responsável o que é que está a acontecer. O dito responsável é importante porque o que se assiste, eu ainda hoje estive numa conferência na Gulbenkian sobre a saúde e estava um Sr. Estado da Saúde, que eu não fixei o nome dele, onde o discurso é só empobrecimento, ou seja, o que se ouve como palavra é a pergunta que deixa qualquer cidadão que teve influência já no reajustamento dos salários, eu tive, trabalho numa empresa, enfim, de capitais públicos, e a mudança foi cerca de 17 euros. Ou seja, o que é que cada um teve de importância na mudança de salários? E o que é que isto vai influenciar em termos globais a imagem de Portugal e os custos? E este trabalho também refere, a par de um outro doutal, enfim, que é o António, como deputado, é notável, tem feito trabalhos muito, muito interessantes. E os governos sempre contra. Eu recordo que o antigo governo também, muitas vezes, fez críticas ao trabalho do doutal, o que dignifica o próprio trabalho. A lei, aqui este trabalho faz uma referência interessante, que é a lei do enquadramento orçamental, que terá sido uma lei de 2015 e que daqui a 3 anos vai dar responsabilidades aos decisores políticos
nomeadamente a nível civil e a nível financeiro, não é? Ou seja, se eles não cumprirem com os seus objetivos, podem ser pessoalmente responsabilizados por esses incumprimentos. Eu penso que só através disso é que nós vamos poder dar a volta a este estado de demagogia e de, digamos, de impunidade. Mas acredita que verdadeiramente se vai caminhar para aí? Eu estava no Brasil em 2003 e esta lei tinha sido feita pelo governo de Fernando Henriques Cardoso e levou a que alguns autarcas foram presos. Portanto, ou seja, o sistema, a justiça funciona no Ministério Público, casos políticos de monta que estão a acontecer. E cada vez mais a informação circula porque as tecnologias de informação mudaram tudo. O próprio sistema financeiro tem tido aqui uma importância terrível, devido a conversarmos sobre essa questão. Já no reajustamento dos salários, eu tive, trabalho numa empresa, enfim, de capitais públicos, e a mudança foi cerca de 17 euros. Ou seja, o que é que cada um teve de importância na mudança de salários? E o que é que isto vai influenciar em termos globais a imagem de Portugal e os custos? E este trabalho também refere, a par de um outro doutor, enfim, que é o António, como deputado, é notável, tem feito trabalhos muito interessantes. E os governos sempre contra. Eu recordo que o antigo governo também, muitas vezes, fez críticas ao trabalho do doutor, o que dignifica o próprio trabalho. A lei, aqui este trabalho faz uma referência interessante, que é a lei do enquadramento orçamental, que terá sido uma lei de 2015 e que daqui a 3 anos vai dar responsabilidades aos decisores políticos, nomeadamente a nível civil e a nível financeiro, não é? Ou seja, se eles não cumprirem com os seus objetivos, podem ser pessoalmente responsabilizados por esses incumprimentos. Eu penso que só através disso é que nós vamos poder dar a volta a este estado de demagogia e de, digamos, de impunidade. Mas acredita que verdadeiramente se vai caminhar para aí? Eu estava no Brasil em 2003 e esta lei tinha sido feita pelo governo de Fernando Henriques Cardoso e levou a que alguns autarcas foram presos. Portanto, ou seja, o sistema, a justiça funciona no Ministério Público, casos políticos de monta que estão a acontecer. E cada vez mais a informação circula porque as tecnologias de informação mudaram tudo. O próprio sistema financeiro tem tido aqui uma importância terrível, devido a conversarmos sobre essa questão, titulares de funções públicas, que faz com que todas as suas contas são vigiadas, deles e de familiares diretos, indiretos e tudo, ou seja, os problemas de corrupção que têm havido... Os problemas de corrupção que têm destruído o sistema político em Espanha, em Itália, e não só pela Europa fora, e em Portugal, resulta das consequências que muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o que parece no país, estão preocupadas como é que vão ganhar o poder, como é que o poder é que é o importante, é chegar ao poder. E depois o poder é instruído através de pequenos favores à portuguesa, que é arranjo um empregozinho para o meu filho, arranjo um empregozinho para a minha mulher. E estas coisas são consequentes. Quando são consequentes a nível cultural e a nível de futuro, porque, como disse a doutora Teodora Cardoso, e ela não é conhecida por ser uma pessoa de direita ou de esquerda, é uma pessoa rigorosa. Acho que é o termo. Aliás, era aí que eu queria voltar ao parecer do Conselho de Finanças Públicas, que me parece relevante, nomeadamente as declarações que a Teodora Cardoso fez a propósito disto, para que não fosse interpretado nem usado por nenhum partido. Sejamos claros, estes pareceres, estes documentos são de tal forma importantes que não podem ser usados pelos partidos políticos. E, fundamentalmente, o que ela diz, ela não critica o governo nem a proposta de orçamento relativamente às suas opções. Alerta. E os alertas que ela deixa não deixam de ser relevantes para qualquer governo. E eu discuti com ela, inclusivamente, um dos orçamentos em conversa direta, há 2 anos, se não estou em erro. A preocupação do Conselho de Finanças Públicas e da sua Presidente é assegurar o cumprimento daquilo que se pretende em termos não só de objetivos e metas, mas de que as suas disposições são claras relativamente aos objetivos e metas que estão a ser criadas e a sua responsabilidade é alertar. Eu tenho para mim que a doutora Teodora Cardoso é extraordinariamente rigorosa. O que ela diz, a propósito deste orçamento, não é que ele vai falhar. É dizer que é preciso 2 coisas. Muito rigor no controle orçamental
e ter um conjunto de medidas alternativas caso ele falhe, para rapidamente podermos atalhar relativamente aos objetivos. Isto é fundamental que qualquer governo assuma relativamente àquilo que é a sua forma de governar, Mas deixa-me contar só uma das suas questão. opções. É a tal diferença entre o economista e, digamos, e o jurista, outra questão, o engenheiro, porque ele não vai falhar em termos quantitativos. De facto, ele até pode ter o déficit previsto, ele pode ter o crescimento previsto. Só que estamos a hipotecar o futuro. Porque quando nós temos a redução do investimento, há bocado a Mónica colocou muito bem, que há uma redução do investimento público que vai ser suportada em fundos estruturais. Ora, não é necessariamente, não é verdade. Não é verdade. Porquê? Porque só pode haver fundos estruturais complementares ao investimento Exatamente, público. como contrapartida Ora, o nacional. investimento público, está na página 18, vai reduzir de acordo entre cerca de 7%. Ora, se o investimento público vai reduzir, que é a formação bruta capital fixo, o que é isto? Isto quer dizer tudo o que pressupõe investimento em fábricas e novos equipamentos. Ora, se eu não vou fazer fábricas, como é que eu daqui a uns anos vou pagar os ordenados que hoje estou a querer manter? Mas Ou seja, é preciso dar uma forma de criar condições para que haja investimento privado também, não é? Mas prevê que seja 7%. Ora, neste momento, o investimento privado está parado. Sim, Porquê? há muita expectativa para ver como é que ia decorrer. Há um indicador avançado, que é o indicador da confiança dos empresários. E ele, desde novembro, que está a cair. Esse é o indicador avançado. Ele pressupõe o que é que as pessoas acham que vai acontecer ao mercado. E também é que o trabalho refere muito bem. Olha, prevê-se um aumento de 7%, ou seja, é previsto que o privado substitua o público no volume de investimento. Neste orçamento, quantas medidas foram feitas para o setor empresarial privado? Quantas? Aquilo nós pensamos no imediato, que é, vou acabar com a tal palavra que é, vou dar uns brindes aos sindicatos, os sindicatos agora começam a falar que é o fim do empobrecimento, decretaram o fim do empobrecimento, e pronto, acabou o Mas isso também é uma empobrecimento. forma de gerir as expectativas dos consumidores, porque nós sabemos Tenho a que muitas das certeza, vezes... Mónica, eu não estou seguro que o meu pai, com 70 anos, ouça um líder de um sindicato a dizer, vou aumentar salários, vou aumentar não sei o que mais, e que fico muito alegre com o processo, porque eu recordo-me, eu comecei a trabalhar em 1983 na Companhia Nacional de Navegação, no navio Nacional Amarante, e nós, em 9 meses, todos os meses fizemos uma greve. Passado 7 meses, a companhia acabou, chamou-se a passar Portline, cujo presidente é o Dr. Norberto Félix Pilar. Ou seja, eu recordo desse problema em que todos fazíamos greve, eu tinha 23 anos. Eu não sou nada, não tenho que ser contra nem a favor dos processos digamos, reivindicativos. O que eu tenho que ser a favor é a diferença, pegando na questão dos números, que eu estou mais preocupado é com o modelo de crescimento que estamos a escolher. Ou seja, uma coisa agora pode correr bem, mas eu sei que para o ano não vai poder correr bem, porque eu dei one shot. Eu dei aquele recurso que tinha disponíveis, gastei. Agora, como é que eu vou criar outra vez recursos? Se eu não vou fazer fábricas, se eu não vou fazer investimento público, se eu não vou recuperar, por exemplo, eu posso ter um hospital a funcionar sem fotocopiadoras, eu posso ter uma repartição pública a funcionar sem consumíveis. Esta questão quer dizer, eu estou a pagar os jornais, então e o resto? E a questão complementando isto que o Rui diz, com o qual eu concordo, porque há muito a perspectiva de resolver os problemas do hoje e não do construir para amanhã. E, no fundo, o investimento faz isso. É que pode levar mais tempo, mas reproduz e cria postos de trabalho, cria riqueza que se vai crescendo e que vai aumentando, de algum modo, essa riqueza que pode eventualmente dividir. O consumo é algo que se esgota num momento e que não se reproduz. Mas pergunto, vou fazer a da advogada do diabo. O consumo privado é, de facto, um motor da economia. E se, neste momento, para as empresas nacionais, tendo em conta as perspectivas internacionais que existem de abrandamento, sobretudo nos mercados emergentes, no Brasil, na China, e a perspectiva de dificuldade que as empresas têm em não conseguir colocar mais produtos nos mercados externos, revitalizar o mercado interno e permitir que esses produtos sejam consumidos internamente também é uma forma de encontrar negócio para as empresas nacionais. É verdade, se na perspectiva de que há riqueza suficiente para consumir, suficiente para fazer com que as empresas nacionais conseguissem sobreviver. Agora, os nossos mercados de privilégio não eram esses mercados emergentes, eram o espanhol, o inglês, o alemão, não necessariamente o mercado nacional, porque não consegue consumir o suficiente para que essas empresas consigam sobreviver. Eu vou responder só com uma frase técnica, Mónica, que é, se eu gastar o meu rendimento disponível, então será interessante promover o consumo, porque estou a gastar os chamados bens excedentários. Se eu for consumir aqueles que são financiamento ao meu consumo,
Ou seja, eu estou a gastar mais do que eu ganho. Então, nesse não sei caso, se isto eu é vou uma ter que lógica de pensar endividamento da quando é que eu vou pagar os produtos que hoje estou a gastar. Mas, desse ponto de vista, o orçamento acautela essa questão quando penaliza a concessão do crédito ao consumo. Estamos outra Não vez está a a falar restringir em o consumo. fotografias. Estamos outra vez a falar em fotografias, ou seja, estamos a falar de uma receita suportada no crédito, suportada numa expectativa, que é precisamente o que ela diz, que é, eu estou a pressupor, por exemplo, que o aumento do tabaco, dos impostos ao tabaco, vai ter maior receita no tabaco. A outra pergunta é, será que eu também não vou potenciar o mercado paralelo? Será que não vai a pena fazer o crime, por exemplo? Imposto com uma receita bastante O que rígida. aconteceu, a venda de automóveis. A venda de automóveis em dezembro caiu. A PIC em janeiro caiu. Este mês subiu 17% ou 27%. 23%. Uma coisa assim enorme. Mas porquê que subiu este mês? Por causa do Orçamento de Estado. Exatamente, porque as pessoas tiveram medo que os impostos viessem a incidir sobre as novas viaturas E, e, portanto, portanto, Mas estariam nem encarecendo vale o a próprio pena produto. entrar com essa... Repare, as coisas ao bom senso explica, ou a experiência nos dá. Se eu ganho 100, eu não posso gastar 110. Senão, eu vou ter que ter expectativas que algum dia vou ter que as pagar. Porque quando eu não tenho expectativa de pagar aqueles 10% que é o crédito que eu vou ter, como é que me vão continuar a financiar? Porque o problema não é nosso. E quando nós discutimos assim, bom, agora a Europa está contra nós. Não, a Europa está contra nós. A Europa quer ganhar dinheiro e quer nos financiar, com a hipótese de eu pagar, nem que seja daqui a 50 anos. Mas quando eu estou de uma forma constante, o António começou muito bem com isso, a pedir emprestado, sabendo que é impossível de pagar. Durante uma década, Portugal teve déficit da balança comercial e balança de pagamentos, consequentemente, de 10%. Este agora equilibrou-se, nós agora temos superávit. E repare, também aí há uma certa falácia. Como é que eu vou Esse aumentar? superávit também foi, de alguma forma, decorrente da contração da economia e do Então, abrandamento mas da foi bom ou atividade mau? económica. Mas, repare, o termo empobrecimento foi uma deixamos falta de de pagar. bom senso político. Eu comentei em dois dias com o João Mal. Porque se eu tivesse escrito o discurso do Dr. Pedro Passos Coelho, eu não tinha essas gafes. Essas gafes custam muito ao país. Porque é verdade. Porque a maior parte de nós vivemos de ilusões. O cartão de Da crédito tal paga o expectativa. produto. E eu sei que o cartão de crédito vence no dia 10. Eu tento passar o cartão no dia 11, mas ganho um mês. Mas mesmo que eu fique desempregado naquele mês, o que é que me acontece? Eu tenho um carro lá fora, que é o carro comprado no leasing. Eu tenho uma casa que deva 30 anos. Isso é que o crédito Eu tenho comparado 53 disparou, anos. Como é que eu daqui a 30 anos vou conseguir criar valor para pagar a casa? E este é um problema que deixou de ser um problema das pessoas para, dada a sua dimensão, já ser um problema dos bancos. Não, é dos filhos. É um problema do, É dos um filhos. problema do sistema e dos bancos. E dos filhos. E dos bancos, porque a Mónica coloca E dos muito bem nossos a questão, filhos. porque neste momento a questão do Que financiamento não da existe, como economia, Teodora Cardoso bem lembrava. a questão Já do fizeste um. A questão do financiamento neste momento à economia, que está parada, como o Rui confessa, não é apenas e só por uma questão de confiança. É também uma questão de confiança dos empresários. Mas é, acima de tudo, também de falta de disponibilidades. E, portanto, tudo isto porque... Não é disponibilidades, António. Também Os ba- não, é. Os bancos, neste momento, e não é só em Portugal. Aliás, há um comentário que está-se a discutir, que é se o quantitative easing não começa a ser contraproducente. Os bancos em Portugal têm taxa de transformação, estamos a falar 3 ou 4 bancos, da ordem de 70% a 80%. Portanto, o que quer dizer? Ele tem mais depósitos que empréstimos. E o negócio dos bancos é emprestar dinheiro, não é ter dinheiro parado. Não é emprestar Portanto, dinheiro. não é... É fácil neste momento conseguir ter um crédito a O que é apoiar perigoso, um o que se torna investimento. perigoso. Sim. Mas o Porque problema aposta- também é as esse. exigências de rácio de capital são tais que Claro. também não permitem aos bancos, se calhar, Liberar entusiasmarem-se e a disponibilidades, libertar claro, exatamente. Não, os a bancos economia. precisam de emprestar Mas dinheiro à têm-no feito. economia. Claro, esse é o Têm-no problema. feito com oportunidades riscos. de investimento. Começaram a fazer isso Não lentamente em não termos de há, crédito à habitação. não há, Porque mas cresceu. voltamos à mesma Mas questão. O crédito à esse habitação é consumo, um erro. esse é consumo. O crédito à habitação está estudado que é um erro estrutural português. Claro, Nós mas temos é isso. 2, 3 casas, mas nenhum país da Europa tem essas casas todas. As pessoas Nós têm temos que normalmente investir em as bens casas, não é? reprodutivos. Eu tenho um colega meu de curso, uma empresa CEI, uma empresa que exporta 80%, no início do seu investimento, ele foi aos bancos, nenhum banco o financiou. Então teve que hipotecar a casa da mãe para poder fazer a fábrica, que hoje é um sucesso, exporta 90% do que produz. Ou seja, nós não estamos formatados para investir em indústria, porque quantos de nós pensam em fazer uma fábrica? A malta quer fazer um cafezinho, um negóciozito. Mas a culpa é dos Não bancos. Não é dos bancos, é das também dos pessoas. bancos. Porque os bancos normalmente não concedem crédito a essas coisas mais Não é por uma arriscadas. questão de risco, é porque é muito mais fácil ceder crédito para a habitação ou para o imobiliário, porque tem ali o bem garantido, ativo ali garantido. do que qualquer aposta numa fábrica ou num investimento que pode ou pode não ter Sabe qual sucesso foi o e, portanto, pode falhar. Sabe qual foi o rate-off
que os bancos, quer dizer, o nível de provisões que os bancos têm que fazer a nível, por exemplo, dessas colaterais de risco, terrenos 70%, casas 40%. Ou seja, a casa que estava lá, ou seja, era um bom negócio, e a Manuela há bocado colocou bem, que se mostrou que era um desastre, não é sem querer. O sistema financeiro está como está. Claro, não é sem querer, claro. Mas percebeu-se que é um erro. O risco estava calculado pelo bem material, não pelo sucesso do negócio. Mas percebeu-se que só há economias. Eu volto ao ponto de partida da Mónica, que é, só pode haver uma economia a crescer, a desenvolver-se com produtividade e competitividade. E é que temos que olhar, o que é competitividade? Como é que eu consigo fazer melhor? O que é produtividade? É conseguir elaborar um produto hoje mais barato do que ontem. Quando eu inverto este ciclo, sim, então eu vou pôr um ciclo vicioso e é uma questão de tempo. Então os meus filhos vão ser prejudicados por aquela vida faustosa que eu tenho. É o facilitismo, é onde estamos neste momento. Neste momento é fácil e popular dizer vamos dar tudo a todos porque eles ficarão satisfeitos. Eu adoro mas dar tudo. Não conseguimos construir algo em termos de futuro. Meus senhores, o nosso tempo fica por aqui. Muito obrigado pela vossa análise. O Enfoque chegou assim ao fim. Fique connosco. Obrigado.